Ainda no nosso giro inicial, em que a gente coloca todas as nossas cartas na mesa, tudo aquilo que a gente vai trazer para o debate, o Supremo Tribunal Federal retomou os debates sobre a minuta para alterar a lei do marco temporal. Eu vou chamar a Janaína Camelo, que vai falar dessa novela mais uma vez. Houve pedido de mais tempo para análise, Janaína? Explica tintim por tintim para quem nos assiste e nos ouve. Bem-vinda. Houve sim, Evandro. Boa tarde a você. Olha só, a AGU, representando ali o governo federal, pediu mais um tempo para fazer essa análise, pediu inclusive mais um tempo para prorrogar a comissão de conciliação, mas acabou que esse pedido foi vetado ali pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes. O Ministério Público também pediu mais um tempinho aí para analisar essa minuta, então eles vão voltar aí com as suas conclusões na próxima audiência, na próxima reunião. Então, são sugestões nessa minuta que foram apresentadas para o ministro Gilmar Mendes por todas essas partes que estão envolvidas nessa comissão de conciliação. Então, bancada ruralista, ambientalistas, os povos indígenas, os indígenas, só relembrando que no ano passado, os representantes dos indígenas acabaram decidindo sair ali da comissão, porque eles entenderam que o ministro Gilmar Mendes deveria derrubar logo essa lei do marco temporal. Então, essa comissão acabou seguindo sem a representatividade dos povos dos indígenas de fato, mas está ali representando o Ministério dos Povos Indígenas. E aí, Evandro, essa minuta, ela foi apresentada nessa comissão quando ela foi criada pelo ministro Gilmar Mendes, diante de ações que foram parar na Justiça contra a lei da tese do marco temporal, que foi aprovada no Congresso, mesmo depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou essa tese, considerou essa tese inconstitucional. Então, quando criou essa comissão, o ministro Gilmar Mendes, ele também decidiu interromper. Perdemos ali a comunicação com a Janaína Camelo. Vamos acertar então o áudio dela e daqui a pouco a gente volta para a Janaína trazer essa informação. Ô Alangani, como é que você avalia essa novela que virou o marco temporal aqui no país? Uma baita instabilidade jurídica, era algo para ser pacificado em 2009. Houve um julgamento correto, aquele julgamento do Supremo, que ainda tinha muita ponta solta, em relação ao que foi estabelecido pelo artigo 231 da Constituição de 1988. Ou seja, áreas ocupadas tradicionalmente por indígenas, por povos indígenas, pertenceriam aos índios. Isso representa quase 14% do território nacional. Áreas em litígio, aí foi resolvido naquele julgamento de 2009. Agora, aquilo foi pacificado e a gente volta a essa questão colocando aí uma baita instabilidade jurídica. A Janaína Camelo vai concluir e trazer mais informações. Pode continuar, Jana, vai lá. Pois é, Evandro, só relembrando que a tese do marco temporal, estabelece que só podem ser demarcadas terras indígenas, aquelas já ocupadas pelos indígenas ou disputadas até a data da promulgação da Constituição, que é outubro de 1988. Então, essa minuta ela não é um texto final, ela só vai servir como base aí para se entrar num texto comum, numa proposta comum, que depois vai ser enviada para o plenário do Supremo e aí aprovada ali pelo plenário vai ser enviada para o Congresso Nacional. Então, entre essas sugestões aí do ministro Gilmar Mendes, de acordo com tudo que ele recebeu durante essas reuniões dessa comissão de conciliação. Uma das propostas é prever indenizações a todos aqueles poceiros de terras indígenas que porventura tenham que desocupar esses locais. Essas indenizações, por exemplo, elas vão acontecer ou por pagamento em dinheiro, ou por permuta, ou por realocação, tanto para áreas urbanas como para áreas rurais. Outra proposta também do ministro é estabelecer a proteção constitucional aos direitos originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, independente da existência de um marco temporal ou não. Ele também propõe ali permitir usar como prova no processo de demarcação informações orais que não estejam registradas em gravações de áudio e vídeo. Agora, Evandro, repercutiu uma sugestão que é a seguinte do ministro Gilmar Mendes e que não está na lei do marco temporal, é poder utilizar essas terras indígenas para exploração de minério. Isso se autorizado pelo Congresso Nacional. Isso acabou pegando um pouco mal, inclusive, no Ministério dos Povos Indígenas. Então, agora, eles vão analisar essa minuta e aí, na semana que vem, provavelmente, essa audiência, essa comissão de conciliação, ela tem um prazo até o dia 24 próximo. E aí já está ali na reta final para que um anteprojeto, uma proposta de anteprojeto seja aí elaborada pelo STF.
Beleza, Janaína, obrigado pelas informações, ótimo trabalho para você. É isso que eu queria contar para vocês, que um dos principais pontos e mais polêmicos tem a ver com a possibilidade de exploração de minério nessas regiões que hoje tem a demarcação indígena. A própria Janaína falou que isso trouxe certa tensão, constrangimento para esse julgamento. Como é que você analisa, Fábio Piperno? Veja, há muitas terras habitadas por indígenas, né, há séculos, inclusive hoje, que elas são alvo dessa cobiça. Eu me lembro que em 2020, ainda no início do ano, o governo Bolsonaro, os ministros Sérgio Moro e Bento Albuquerque redigiram lá um texto de um projeto de lei que previa a exploração mineral em terras indígenas. Isso acabou sendo engavetado, né, até por falta de apoio. Mas não é de hoje que essas terras são realmente objeto de muita cobiça, principalmente por parte de políticos. Os políticos que atuam naquelas regiões, obviamente, eles querem a exploração econômica até para poder traduzir isso aí em mais apoio, enfim, eleitoral, né? Agora, tem uma questão que está ficando muito perceptível nesse debate relacionado às terras indígenas. A incongruência, a incoerência de um governo que está de olho na proteção da terra indígena por meio da criação de um ministério, etc., de maior representatividade do povo indígena por meio de uma ministra e daqueles que estão sob ela, e a vontade de explorar tudo que está nessas terras indígenas, porque se a gente fala do petróleo com a possibilidade de exploração pela Petrobras, uma das questões que gera problema ali é o fato de parte dessa área ficar dentro de uma terra indígena. Agora tem a questão da possibilidade de exploração mineral também que entraria numa terra indígena. E aí, Gustavo Segré, com o que se fica? Com a necessidade de exploração e obtenção de riqueza ou com a proteção desse povo? Ou dá para fazer as duas coisas aqui no país? Sabendo que nem sempre, ou nos últimos tempos, esses caminhos não foram unidos. Ou era um ou era outro. E vai continuar sendo um ou outro, salvo que, por exemplo, ofereçam royalties para os indígenas que estão ocupando essas terras, como foi feito na época de Las Vegas, que a maioria dos cassinos estão com royalties para a população indígena. O que me chama a atenção, Evandro, que fica muito claro que carteira mata valores e narrativa. Não tem jeito. Não, é uma questão de assim, não, nós defendemos, mas quando aparece a necessidade de arrecadação, deixa de lado essa questão do cuidado indígena para nos dedicarmos, e incluo isso, eu sou a favor de qualquer coisa que seja melhor para a população, mas quando tem um apetite arrecadatório no meio, a situação fica meio sem argumento. Eu lembro uma vez, estava em Manaus, na Amazônia, fui visitar a Zona Franca de Manaus e tínhamos que ir de uma cidade para outra. Aí tínhamos uma opção, um cartaz apontava essa cidade, só que era depois das 6 da tarde, aí falaram, não dá para ir por aqui. Por quê? Porque é o horário que os indígenas saem para casar. Então não tem como a gente passar por aqui. Salvo que, aí fala, vírgula, pague pedágio. Aí fala, peraí, não entendi. Ou eles saem para casar e não devem ser atrapalhados, ou a gente paga pedágio e a gente pode atrapalhar. Era uma questão, e você vê que até povos indígenas, em alguns casos, e não podemos generalizar, tem um conteúdo capitalista. Ou seja, eu não te deixo entrar porque essa terra é minha. Lembro sempre da conta que faz o Alangani, 0,5, me corrija por favor, Alan, se estou enganado, 0,5 da população com 14% do território. Então, é uma situação que precisa ser resolvida assim, mas já estava resolvida. Isso já estava pacificado e a situação era muito clara. Aqueles indígenas que tinham a propriedade, a ocupação, até outubro de 88, a terra é deles. Aqueles indígenas que estavam pleiteando a propriedade, mesmo não estando na terra, até outubro de 88, a terra era deles ou ia ser resolvido pelo STF. E agora mudou tudo de novo. Se alguém vier dizer que esse prédio aqui era da família, sei lá, de quem? Do índio, não sei, ele vai ter direito de reclamar. A Paulista toda vai ser, porque em definitiva, toda a origem do Brasil vem dos indígenas. Então é uma situação muito complicada, mas fica muito claro. Dinheiro mata narrativa. Que foi, Piperno? Não, veja, são duas coisas diferentes, porque uma delas,
e aí, que é o tema que foi levantado pelo ministro Gilmar Mendes, é o da mineração em terras indígenas. Sim. E aí o Segré falou, inclusive, sobre cobrança de royalties. Eu acho que cobrar royalties dessas terras não pode, obviamente, ser uma ideia previamente descartada, desde que as populações indígenas que lá habitam sejam favoráveis a isso. Não faz sentido algum o Estado ou então o empreendimento privado entrar numa terra indígena e falar, opa, agora eu vou explorar, por exemplo, fosfato, como foi um caso que ocorreu aí há 3 anos lá. E aí a gente deixa a riqueza lá, gerando pobreza. Podia gerar riqueza para o país, inclusive para os índios. Deixa lá a riqueza debaixo da terra, olhando para a cara da riqueza. Minério de ferro, fosfato. Ué, mas vem cá. O mesmo argumento que você defende explorar aí, também defendo o petróleo, é a mesma coisa. Nós estamos falando em petróleo em alto mar. Veja, a gente está falando em petróleo a vai acabar com o índio por conta petróleo a 500 quilômetros da costa. É isso que vem sendo discutido. Se pode ou não explorar petróleo a 500 quilômetros da costa. Ninguém está defendendo aqui explorar petróleo em terra. Ué, espera aí, e a Foz do Amazonas? Isso não pode ser considerado terra indígena também? A 500 quilômetros em alto mar? Não estou falando de 500, estou falando agora. População, Ribeiro. Agora essa questão da Foz do Amazonas, que está sendo defendida pelo presidente, essa terra não é terra, não é terra. Nós estamos falando exatamente de petróleo em água, em alto mar, 500 quilômetros. Mas é que a operação, Piperno, passaria por determinadas regiões onde há populações indígenas, principalmente ali no norte do país. Essa é uma questão que tem dividido aí as opiniões em relação a essa exploração e que tem também limitado a decisão do IBAMA sobre o pedido que foi feito pela Petrobras, mesmo com as alterações apresentadas ali naquele projeto. Ô Zé Maria Trindade, como é que você analisa toda essa celeuma? Pois é um processo muito complexo, não é tão simples, e eu tenho uma ideia muito própria disso. Eu acho que os portugueses não descobriram o Brasil já estava descoberto, já existia. Já tinha aqui donos da terra que são os índios. É como se hoje chegassem 3 naves espaciais, que são as caravelas, né? E dissessem, olha, essa Bíblia sua não vale nada, esse chip aqui, que é o Deus que nós rezamos, e escravizasse nossas famílias, e daqui a 500 anos estivesse dizendo, olha, nós temos que fazer uma reserva para esse pessoal aí. Então é assim, é a realidade, é a verdade. Só que é o seguinte, de lá para cá, aconteceu muita coisa, muita coisa. Eu sou povo originário do Brasil, eu não vim do exterior, então já é nova realidade. A gente não pode viver hoje pensando lá atrás. Lá atrás foi uma realidade e foi uma tomada de terra. Então, onde é a terra indígena é todo o Brasil. Era, mas não é mais. A coisa mudou. A gente pode ver, por exemplo, famílias que dizem, meu avô era dono aqui dessa avenida, desse prédio e tal. 3 gerações depois, já não é mais, porque o mundo mudou, porque a economia mudou e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto, o debate sobre reservas, que é um debate importante que já foi encerrado. A Constituição encerrou. O prazo é 88, quando a Constituição foi promulgada, depois de um debate forte com participação dos índios na Constituinte. Tá, esse é um debate. Exploração. Toda exploração mineral é uma relação com a natureza que não é boa, não é boa. É uma relação abusiva. Só que é o seguinte, a tecnologia já mudou e melhorou muito. A presidente da Petrobras disse muito bem, nós vamos tomar cuidados para não agredir o meio ambiente. É o que se espera de uma empresa de mineração, se cercar de cuidados. Então, assim, são debates diferentes, né? O que é terra indígena? Não existe terra indígena, é da União, né? O índio tem ali a possibilidade de uso, né? E a exploração de minério e mais, respeitar o que cada nação indígena, tem gente que não gosta desse termo, porque nação é um termo forte demais, porque toda a nação é a nação brasileira, né? Mas, enfim, o que eles querem. Se eles querem exploração ou por agricultura de larga escala ou por mineração, eles devem ser respeitados. Não se pode mais guardar petróleo e minerais, não, porque esses bens, eles são finitos, né? E têm o seu tempo.